Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos novamente para o nosso encontro. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui estamos para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre, sobre os ensinamentos da vida maior, ensinamentos que nos libertam e que nos conduzem à casa do Pai, ao reino dos céus, essa destinação para a qual Deus nos criou. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. É o livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É a leitura da mensagem, a leitura 154. Por que desdenhas? Examinai tudo, retende o bem. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casos suspeitas, fogem ao movimento social, malzinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério da situação. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constitui material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não institui cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fonte de via mudante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento, porque a condenação apressada ou a crítica destrutiva. Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Ensinamento muito profundo para todos nós, porque de uma forma impensada, inadvertida, nós costumamos tecer considerações críticas negativas com relação a vida ao nosso redor, com relação aos costumes, acontecimentos, as mudanças, as perturbações. E a gente desdenha das pessoas que não pensam, que não agem como nós. E aqui, Paulo já está a nos advertir com relação a essa atitude, Isso diz respeito, inclusive, a livros, à ciência da terra, enfim, a tudo. A nossa conduta diante da vida, diante dos nossos semelhantes, E muitas vezes a gente quer se afastar das pessoas, a gente quer se afastar da luta cotidiana, e quando, na verdade,
Nós deveríamos ser uma fonte de vida abundante através da nossa maneira de ser, da nossa exemplificação. Então, Paulo diz, devemos examinar tudo, ter essa capacidade de examinar tudo e de ficar conosco, reter como conhecimento aquilo que é do bem. Retende o bem. A gente examina, a gente analisa, vigiando as próprias ações e retém, fica com o ensinamento do bem. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações a Deus, né? Pedindo suas bênçãos, as bênçãos do Mestre Jesus. Senhor Jesus, estende-nos vossas mãos compassivas, clareando-nos o entendimento, para que assim venhamos a compreender os vossos ensinamentos de luz e possamos identificar os caminhos mais retos que nos conduzam aos vossos propósitos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje nós teremos o item, são os itens de 6 a 9, e que diz respeito à seguinte passagem: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então a passagem evangélica nos relata: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? Não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre a casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. É o registro de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, assim como também o registro de Lucas, no capítulo 6, versículo 46 a 49. Meus amigos, mais um ensinamento de Jesus que responde aos questionamentos do povo daquela época, dos hebreus, e aos nossos questionamentos até hoje, com relação à entrada no reino dos céus. O que é necessário? O que é indispensável? E nessa passagem, Jesus ensina que, assim como é necessário, importante, conhecer a lei de Deus e reverenciá-lo por palavras, é igualmente necessário que as nossas ações sejam de acordo com as orientações que emanam dessa soberana lei. A entrada no reino dos céus, ela é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus.
cujos preceitos Jesus esclareceu, Jesus transmitiu, Jesus vivenciou. Porque nem sempre o balbuciar de palavras reverenciando a Deus se acompanha de atos que caracterizam e dignificam o cristão. Os atos exteriores de devoção, as expressões bonitas, sem o sacrifício do egoísmo, do orgulho, da avareza, da ambição, não valem nada perante os olhos de Deus. Por isso Jesus pronunciou essas palavras: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de nosso Pai que está nos céus. Isso nos leva a deduzir que podemos passar dias e mais dias em oração e não nos tornarmos melhores, não nos tornarmos mais caridosos, mais humildes, mais indulgentes para com o nosso semelhante. Isso não significa, porque as palavras, elas são ditas, elas são proferidas, mas agimos como os fariseus, que conheciam a lei, que pregavam maravilhosamente bem pelas praças, nas sinagogas, mas tinham o coração endurecido a ponto de Jesus dizer que eram sepulcros caiados, brancos por fora, mas empodrecidos por dentro. Então hoje nós vivemos uma época bastante contraditória, de uma inversão de valores, porque muitos segmentos religiosos que pregam a palavra de Jesus, pregam a palavra do Cristo, louvam a Deus, são louvores belíssimos, lindíssimos, muitas vezes os joelhos prostrados ao chão, mas que são só palavras jogadas ao vento. Palavras que são proferidas entre as paredes de um templo, seja ele de um ou de outro segmento. Mas a maneira de agir, a maneira de vivenciar os ensinamentos são totalmente contrários. Por quê? Primeiro, porque são preconceituosos muitas vezes. Discriminam as outras religiões. Não consideram as pessoas dessas outras religiões filhos de Deus. Principalmente se for uma religião espírita ou uma religião de descendência afro, né? Se for afrodescendente. Se consideram os únicos filhos do Senhor, os donos da palavra, os donos da verdade. E vive discriminando os outros, vive pregando, inclusive, o ódio, a violência. As redes sociais estão cheias de propostas dessa natureza. Você só é digno, você só é filho de Deus, se você estiver aqui, nesse meu segmento. Eles agem dessa forma. E Jesus aqui é tão claro. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer ter esses louvores, essas palavras, se elas não vierem acompanhadas de um sentimento verdadeiro, se não houver sintonia entre aquilo que se diz e aquilo que se sente e aquilo que se pensa. É com muita clareza que Jesus nos disse: não entrará no reino do céu aquele que chegar para mim e apenas disser Senhor, Senhor. E o que fizestes? Quais foram as vossas ações? E ele, inclusive, Jesus diz, aqui ele menciona aquelas pessoas que estiveram na lida, né? Expulsando os demônios, falando em nome dele. Olha que coisa atualizada. Olha só que orientação super atual. Quantos existem por aí dizendo que estão afastando os demônios,
que estão profetizando em nome de Jesus e que fizeram até milagres, aqui ele diz, e fizeram milagres em vosso nome, aí então eu lhe direi de Jesus: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Obras não verdadeiras, não autênticas, vamos assim dizer, porque era tudo exterior. Mas como? Eles não fizeram milagres? Como pode? Eles fizeram milagres porque foram utilizados pela misericórdia divina para socorrer aquele que foi beneficiado. Misericórdia divina, ela valoriza, vamos assim dizer, ela se importa com o socorro prestado àquele que já o merece. Então eles fizeram um milagre não porque tinham verdadeiramente condições, eles foram instrumentos que foram utilizados, mas não era eles não tinham um sentimento verdadeiro. Profetizavam, falavam talvez maravilhosamente bem, como muitos de nós, isso serve para todos nós. É muito atual essa advertência de Jesus. Então, Jesus ainda diz, nessa outra passagem registrada por Mateus e por Lucas, que quem não pratica, quem não vivencia, é aquela pessoa que vive na superficialidade. É como aquele homem que constrói uma casa na areia, não se preocupa com o alicerce, com o fortalecimento do imóvel. Em qualquer dificuldade, qualquer problema, vai em ruínas. É diferente aquele que acredita, aquele que pratica os ensinamentos de Jesus. Ele se fortalece como uma casa forte ao ser construída sobre rocha. Então, é um ensinamento, todos os ensinamentos de Jesus são ensinamentos atemporais, né? São ensinamentos que falam a todos nós, exatamente porque são ensinamentos que falam dos valores verdadeiros, os valores que não são os valores que são gerados, que são criados pelas necessidades humanas, que são transitórias, que são perecíveis. Então, esse ensinamento é um ensinamento que devemos entender para não nos deixar conduzir pelas falsas palavras que estão por aí. Muitas vezes as pessoas estão no segmento até espírita, mas acatam as orientações preconceituosas, de ódio, de desamor, de vingança. Gente, nós estamos numa transição planetária e precisamos estar alertas. Precisamos estar alertas com tudo aquilo que nós temos conhecimento, que chega até nós, mas como exatamente nos disse a leitura preparatória, tudo deve ser observado e examinado, mas devemos deter só o bem. Então a prece é sempre agradável a Deus. No entanto, quando ela dilatada pelo coração, porque Deus vê tudo, vê toda a intenção. Não são os rótulos religiosos que abrem as portas dos planos felizes do universo. Nem tampouco as palavras piedosas e nem as ações que se praticam, as obras que se praticam, mas que se praticam pelo orgulho, pela hipocrisia. Então não é isso que nos abre as portas dos planos felizes do universo, mas sim cumprir com a vontade do Pai, para que não sejamos hipócritas nem orgulhosos, praticando o bem, sem outro ou qualquer, vamos assim dizer, motivo, desejo oculto. É esse esforço que nós devemos procurar desenvolver
para que as nossas palavras sejam palavras que resultem do nosso coração, que resultem dos nossos sentimentos, que resultem das nossas ações. Religiosidade, cristandade não se pratica apenas entre as paredes do templo. É vida, é um modo de vida, é a maneira como nós agimos em todos os setores da vida. Nós somos convidados a esse testemunho, a essa vivência. Temos a oportunidade de fazer o bem, seja junto à família, à parentela, no ambiente de trabalho, na casa espírita, onde formos, onde estivermos, porque devemos ser a nossa essência que precisa ter essa coerência com as palavras que os nossos lábios dizem. Então, meus amigos, é mais um ensinamento do Cristo que diz muito aos nossos corações e que nos convidam realmente às reflexões em torno de como temos agido, de como temos, o que temos pensado, o que temos sentido. Fica, portanto, mais uma reflexão do Evangelho para que a gente possa fazer as nossas conclusões. Então, meus amigos, nós vamos fazer as nossas vibrações, as nossas rogativas, né? As nossas vibrações que significam emitir um pensamento, um sentimento, um desejo de ajudar ao nosso próximo, pensamento de fé, de esperança, de saúde. Senhor Deus Pai, rogamos aqui, Senhor, pela paz da humanidade, pelo entendimento entre as nações, pela justiça social, pelo fortalecimento do movimento espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho de luz chegue aos corações, fortalecendo os nossos irmãos em nossa caminhada. Pelo entendimento, pela compreensão com as pessoas que vibram negativamente contra nós. Pelos nossos parentes e familiares enfermos, para que alcance a recuperação, a cura. Por nossas famílias, nossos familiares, por cada um de nós. Para que tenhamos, Senhor, o Evangelho como a nossa bússola. Agora, façamos silêncio por alguns instantes, para que cada um faça a sua rogativa específica. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, inclusive da que ainda existe em nós mesmos, para que assim possa reinar a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós vamos, portanto, meus amigos, agradecidos ao alto
por essas breves reflexões e rogando a Deus, nosso Pai, que acolha os nossos pedidos aqui apresentados, que o alívio para os nossos corações aflitos nos seja concedido. Tenhamos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que aqui possamos nos encontrar no próximo domingo. Muita paz, até breve.